Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus por mais essa noite, essa oportunidade que Deus nos concede. Eu peço até perdão para os irmãos, saí tarde do trabalho, peguei um trânsito. Amém. Mas não poderia deixar de vir adorar a Deus aqui nesta noite. Amém. Estava ali no trânsito, mas pensando, o culto já começou. Agora os 2 hinos da harpa, agora está sendo a leitura da palavra de Deus. Isso é muito bom. Nós estamos longe, mas estamos pensando na casa do Senhor. Amém? Então vamos continuar adorando a Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai continuar falando conosco. Cheguei aqui, nosso irmão Silas já estava dando testemunho do que Deus tem feito. E eu tenho certeza que Deus tem feito muito mais. Amém? Ainda que nós não possamos ouvir agora alguns testemunhos, mas daqui para frente, daqui no decorrer do ano, nós vamos ouvir testemunhos que Deus tem operado grandes coisas. Então continue adorando a Deus. Continue glorificando o nome do Senhor, porque a presença dEle se faz presente aqui nesta noite. Amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, amados? Louvando a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, poder estar aqui congregando com os irmãos, agradecendo a Deus pela vida do pastor Lucas, que nos cedeu essa oportunidade, juntamente com a nossa liderança das irmãs. Louvo a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede, sabendo que Deus tem um propósito em tudo isso, né? Quando das apresentações, eu ainda brinquei com o pastor Osiel, né? Que nós praticamente somos a velha guarda aqui em Guarulhos, né? Eu tive o privilégio de servir a Deus no Campo do Brás por 14 anos, e desses 14 anos, os últimos 4 anos eu já morava em Guarulhos, mas eu tinha responsabilidades com trabalho em São Paulo, então eu continuei indo para São Paulo ainda, cumprir o ministério que Deus tinha colocado em nossas mãos. Mas em 81, aí eu pedi a carta de transferência do Campo do Brás, aqui para Guarulhos. Então, portanto, agora em janeiro, completou 43 anos que nós estamos aqui em Guarulhos, tendo tido o privilégio de passar por várias etapas de trabalho, inclusive ter sido líder. No tempo não era diretor, né? Era líder, juntamente com o pastor Enos, da nossa mocidade, e nesse período nós trouxemos a ideia de que no Brás já existia o setores de jovens, né? E aqui então nós implantamos a regional. No começo foram 5, né? E a última era São João, era a regional 5, que abrangia inclusive do outro lado da Dutra. Depois então criou-se a 6ª, que foi Parque das Nações. Durante muitos anos tinha sido transferido para o Ponte Alta, mas agora na última reunião volta de novo para Parque das Nações. E eu passei, por misericórdia de Deus, por 3 regionais. Pastoreei 3 regionais. 3 que é Vila Barros, a 4 que é o São João, né? E a 5 que é o Jandaia. Nós tivemos esse privilégio. Então, a gente já está meio que escolado aí, né, pastor Aziel? Já dá para ajudar alguns irmãos alguma coisa. Gente, o tema é: o fogo arderá continuamente e não se apagará, né? E não se apagará. O fogo não é nosso. O fogo não é nosso. Então, eu quero fazer uma leitura, Hebreus capítulo 13, o verso 10, que diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um altar e que não tem direito de comer deste altar quem serve o tabernáculo. E eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu li o verso 10 e eu quero ler com vocês o verso 8, o verso de número 8. Eu vou lê-lo uma vez e pedir que a congregação
o repita a seguir junto comigo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pode se assentar. O tema do trabalho dessa campanha com as irmãs, baseado em Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13, vai falar sobre altar e sobre fogo, né? Sobre altar, o pastor Gilson falou que a semana passada, algumas direções sobre o altar. Abraão foi considerado amigo de Deus e o nosso pai na fé, porque ele entendeu que de tudo quanto Deus o abençoava, ele erigia um altar para Deus. Isso passou por várias gerações. Jacó, que era meio tribuloso, né? Aí ele está viajando, fugindo do irmão, ele passa o val de Jaboque, ali ele se deita, faz por travesseiro uma pedra, né? E ele tem uma visão, e ele vê uma escada que da terra tocava os céus, e nessa escada ele via anjos que subiam e desciam. E eu fiquei pensando, por que não é o contrário? Anjos que descem e depois sobem, né? E depois eu fui entender, porque anjos são mensageiros de Deus para servir aqueles que temem ao Senhor, né? Então ele estava servindo. Tanto é que Jacó, ele faz uma batalha com um anjo ali, e ele alcança a bênção, ele recebe a sua bênção. E o que ele vai fazer? Ele vai erigir um altar, e ele vai dizer: verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia. Eu já extraio daqui uma lição para nós, que muitas vezes, não digo o lugar, mas a situação. Você pode estar vivendo uma situação adversa, um momento de contrariedade. O testemunho do nosso irmão Silas, né, foi muito eficaz, porque ele estava dentro de um problemão, né? Estava dentro de um problemão. Imagina ter que pagar uma dívida de 100 mil reais hoje, para nós que vivemos uma vida de trabalho sacrificial, uma luta muito grande. Como pagar 100 mil reais? Né? Isso é uma grande adversidade, mas Deus entra no negócio. Deus entra. Eu não sei o que você está vivendo, mas nesta noite eu quero trazer uma palavra, inclusive de testemunho, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Eu tenho dito em algumas palavras que é muito bom ter Bíblias com várias versões, né? Mas eu prefiro a revista corrigida, né? Porque eu tenho algumas versões em casa, tem acho que lá umas 12 Bíblias, eu uso para estudo, para fazer o comparativo. Mas eu não concordo com uma versão que usa o verbo será, porque na verdade esse verbo será é o denominado o verbo do pretérito do futuro, ou seja, uma pretensão que no futuro será aquilo, né? Como alguém poderia dizer: hoje eu sou um profissional na área da saúde, né?
no menor escalão, enfermeiro. Ontem eu era um enfermeiro simples, você pode dizer. Hoje já sou um enfermeiro chefe. E poderei será um médico, será uma médica, né? Então eu não gosto dessa versão que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Não, Ele é eternamente. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: eu sou. Ele é o eu sou encarnado. Quando os discípulos perguntaram para Ele, que Ele disse: olha, eu vou para o Pai, né? Eu vou para o Pai. E vocês não podem ir aonde eu vou. Mas vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho para Deus. E eles disseram: como que é Deus? Nós nunca vimos Deus. E ele disse: quem vê a mim, vê a Deus, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele era nada mais, nada menos do que o Deus encarnado, que se fez homem, que habitou entre homens, que andou com homens, que curou homens, que levantou homens, que ressuscitou homens. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Então nós falamos de altar. Só que hoje nós não erigimos mais altares. Porque os altares, quando você estuda a Bíblia, a designação da parte de Deus é que o altar deveria ser erguido de pedra bruta, nunca lavrada, ou seja, não era para ser trabalhada. Era a pedra bruta que era feito, erigido o altar para Deus. Hoje nós não vamos mais sair por aí erigindo altares para Deus, porque Ele fez de nós altar. Ele fez de nós. Por isso eu li aqui: temos um altar para Deus. A irmã, na abertura, agora, numa das falas, cantou um corinho sobre o fogo. O fogo que vai arder continuamente nesse altar. Esse corpo humano, que é uma pedra bruta, não trabalhada, não lapidada, mas que pelo sangue de Jesus Cristo foi transformado em uma nova coisa. E quando nós então passamos a ser altares, adorador do Senhor, nós então recebemos o fogo representado pelo Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Quantos são batizados no Espírito Santo? Esse é o fogo que desce dos céus para queimar nesse altar o sacrifício que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 12 de Romanos, que ele fez um rogo, ele pediu, ele clamou, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. É como na nossa linguagem mais atual, como se ele estivesse dizendo: irmãos do Célia, pelo amor de Deus, apresente os corpos de vocês em sacrifício vivo para Deus. E o que representa isso?
Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo para Deus é sacrificarmos essa carne, é mortificarmos essa carne, é não fazermos a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus que vem do trono. Quando muitas vezes você pode ser atingido por uma adversidade, mas sacrifique a tua carne e diga: Senhor, eu te glorifico por estar passando por isso. Me ajuda a ser um altar onde o teu fogo queime todas as impurezas. Porque no altar levava-se o animal, acendia-se a lenha para queimá-lo. E o texto que as irmãs escolheram diz que queimava a noite inteira. De manhã tirava as cinzas e fazia um novo fogo. Então as impurezas da nossa vida, elas devem ser queimadas à luz da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por uma vida de consagração, por uma vida de temor, por uma vida de obediência, por uma vida de sacrifícios. Por uma vida de sacrifício. Quantas vezes que somos agredidos, e a vontade da carne qual é? Reagir à agressão. Mas aí nós colocamos como sacrifício diante de Deus, para que o Espírito Santo queime isso, destrua isso, e aquele que muitas vezes está nos amaldiçoando, nós o estamos abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua vida profissional, Deus te abençoe. Isto é sacrifício sendo queimado nesse altar que não é nada, não é digno de nada, não é merecedor de nada. E as coisas vão acontecendo de uma forma maravilhosa. Por isso, a gente tem que ter uma prerrogativa constante na nossa vida espiritual. Se estivermos passando por uma dificuldade, quer seja financeira, desemprego, desarmonia entre familiares, problemas difíceis de resolver, adversidades, perseguições, murmurações, nós precisamos de continuar com essa prerrogativa. Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Então eu vou continuar adorando, vou continuar servindo, vou continuar batalhando pela causa de Jesus. Eu não vou deixar o grupo porque alguém me olhou feio, porque eu não sei cantar como aquela irmã que tem a voz aveludada. Não, eu fui regente de coral muitos anos, regente de orquestra, de banda, de coral, de quarteto, muitos anos, e muitas vezes tinha pessoas que depois vinham: irmão, aquela irmã é desafinada, aquele irmão é desafinado. Então você que é afinada, ajuda. Você que é afinado, ajuda. Porque daqui a pouco nós estamos louvando a Deus, nós não estaremos nos apresentando como cantores, não estaremos nos apresentando como um coral profissional, não, mas quando nós nos ajudamos uns aos outros, estamos no mesmo sentimento. Aí quando a gente louva, afinado ou desafinado, os anjos dão um jeito de ajeitar isso, e quando sobe para Deus, sobe como sacrifício santo e agradável. A glória desce, a igreja sente a manifestação do Espírito de Deus. Porque Jesus não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando milagres no nosso meio. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu quero encerrar com um testemunho pessoal.
Há muitos anos atrás, houve algo de família, e uma jovem senhora, casada, com um bebê, entre 3 a 4 meses, ela perde o esposo por motivo de uma enfermidade. Esse moço havia passado por um processo e estava portador de uma enfermidade, na época não era controlado, hoje já é. E ele acabou falecendo. E com isso, essa jovem senhora se viu na necessidade de arrumar um emprego, de ir trabalhar, para poder conquistar o seu sustento, e o sustento do seu filhinho, e a educação do seu filho. E nessa necessidade, obviamente, ela teve que arrumar alguém para que cuidasse do seu bebê. E não que as pessoas que cuidam de crianças sejam desleixadas ou qualquer coisa dessa natureza, mas é que existe um segredo entre mãe e filho. E quando o bebê rejeita uma mamadeira, um alimento, deixa de brincar, deixa de sorrir, a mãe sabe, a mãe sente que alguma coisa está errada com o seu filho. Mas essa mãe saía de manhã para o trabalho, voltava à noitinha e procurava saber do seu filho, já tinha sido banhado, alimentado, muitas vezes já estava até dormindo. Então ela ia também tratar de se banhar, fazer uma refeição, descansar, porque no outro dia ela tinha que pular cedo para ir trabalhar. Os dias se passam, semanas se passam, e uma noite, quando ela retorna, quem estava cuidando do seu filhinho já está esperando ela no portão e diz para ela: olha, infelizmente hoje o seu filho passou muito mal e a gente só não levou para o hospital porque não tínhamos um documento, um registro, alguma coisa para a gente socorrê-lo. Você vai ter que socorrer ele agora. Ela entra então, já pega documento lá nas gavetas, já ajeita a criança, que aliás já está ajeitada, e pega e corre para um hospital. E quando ela chega nesse hospital, os médicos examinam e falam: olha, infelizmente o seu filho vai ter que ficar internado. E todos nós que tem os nossos filhos, que temos e tivemos, os meus já são casados, já sou avô de 8. A gente até leva para o médico, quer que o médico examina, dê o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento a gente quer fazer em casa. Mas o médico disse: não, ele vai ficar internado. E ela começa um dia a dia de dificuldades, porque sai cedo para o trabalho, e à tarde, quando sair do trabalho, vai para o hospital para ter notícia do seu filho. E todos nós que já tivemos parentes, amigos em hospitais, sabemos que as informações sempre são evasivas, né? O estado é irregular, está em observação. E assim se passaram os dias. Quando uma tarde ela passa no hospital para ter notícias do seu filho, quem está no plantão já dá um susto nela, porque diz: o diretor clínico quer conversar com a senhora. Encaminha ela para o gabinete do diretor clínico, e ele então a recebe, pede que ela se assente, e vai dizer para ela: olha, infelizmente, a notícia que nós temos para a senhora não é boa. O seu filho, essa noite e madrugada, ele deu muito trabalho, foi um corre aqui no hospital. E hoje, no decorrer do dia, nós aplicamos todo o nosso conhecimento, toda a medicação que tínhamos disponíveis, mas a criança não reage, não reagiu. E, infelizmente, nós nos reunimos numa junta médica
e chegamos à conclusão de que nós não podemos fazer mais nada pelo seu filho. Da nossa parte, não há o que fazer. E é uníssono entre nós que o seu filho não vai resistir essa noite. E reunido com a junta médica, nós então decidimos que se a senhora quiser levar o seu filhinho para casa e ter ele consigo os seus últimos instantes de vida, a senhora não precisa nem assinar atestado de certificado nenhum. A senhora pode levar, a gente libera. Inclusive o atestado de óbito já está pronto. Ele morrendo essa noite ou na madrugada, amanhã, pela manhã, a senhora vem aqui, a gente só assina e a senhora pode sepultar o seu filho. A senhora quer levar? E ela já com a voz embargada, o rosto banhado de lágrimas, ela nem consegue falar, ela só balança a cabeça, assentindo que sim. Ele chama uma enfermeira e pede que tragam a criança. E quando trouxeram aquela criança, entregaram nos seus braços. O choque de receber aquela criança nos braços foi pior do que a notícia do desengano. Porque ela recebeu nos seus braços apenas um montinho de pele e ossos. Os seus olhinhos já estavam estáticos, parados, sem brilho algum. Não sei se alguém aqui já viu alguma vez algum defunto de olho aberto. E aquele negócio esquisito, né? Aqueles olhos parados, sem brilho, parece que fica até negros, né? Estava dessa forma. A sua narina afilada não tinha sinal de respiração mais. Ele só arfava de vez em quando. A boquinha entreaberta, os lábios ressequidos. A pele já estava colada nos ossos e com aquela cor estranha de necrose já. Ela pega essa criança nos braços e sai pelas ruas daquela cidade como se o chão tivesse desaparecido de sob seus pés. E sai caminhando, gritando, clamando. Quando ela vai chegando próximo de sua casa, alguns vizinhos que estavam sempre ali atentos, ao vê-la chegar com a criança nos braços, alguém até pergunta para ela: o médico deu alta, então ele está bem. E ela não responde nada para ninguém, ela vai adentrando a sua casa. Sua mãe estava passando aqueles dias difíceis com ela ali, então ela vai adentrando e só pede: mamãe, por favor, peça que todos se retirem, eu quero ficar a sós com meu filho. E ela adentra ao seu quarto, coloca o seu filhinho sobre a sua cama, ela volta e fala para a sua mãe: mamãe, fique em paz, eu só vou tirar um período de oração aqui com meu filho. E ela tranca a porta do quarto, e ela se joga de joelhos ao lado daquela cama, e ela começa uma batalha em oração, que ao ouvir isso eu comparei com a passagem de Jacó no Val de Jaboque, lutando com o anjo, dizendo: não te largo enquanto não me deres a minha bênção. E ela começa uma batalha em oração, e na sua oração ela vai dizendo: Senhor, o Senhor me deu esse filho, o Senhor levou meu marido há poucas semanas, e antes dele partir para a eternidade, ele falou comigo, dizendo: olha, o Senhor vai me recolher, mas eu te peço uma coisa, fica firme aos pés do Senhor, no caminho do Senhor, e cria o nosso filhinho no temor da palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor vai me recolher, e Ele já me mostrou as delícias que será nos céus. Então eu tenho certeza
que quando soar a trombeta naquele dia, eu ressuscitarei de entre os mortos num corpo glorioso. E se você permanecer firme, criar o nosso filho no temor da palavra de Deus, vocês, se estiverem vivos, receberão também um corpo glorioso, e juntos nós subiremos ao encontro do Senhor. E agora, Senhor, os médicos me dizem que o meu filho não passa dessa noite. Senhor, mas eu creio que o Senhor é o mesmo. E eu me lembro de uma viúva como eu. O Senhor ia entrando na cidade de Naim, e ela ia saindo para sepultar o filho. Mas o Senhor se dirigiu a ela e disse para ela: mulher, não chores mais. Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo. Enxuga as minhas lágrimas nessa noite. Aleluia. Senhor, quantas vezes eu ouvi também pregarem e ler essa mensagem, essa passagem. Lázaro, teu amigo, estava doente. O Senhor estava longe. As suas irmãs te mandaram chamar. O Senhor se demorou onde estava, porque o Senhor queria certamente fazer algo grandioso. E quando o Senhor voltou a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. E as suas irmãs te disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E tu dissestes para ela: se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor perguntou: onde que ele está? E elas disseram: Senhor, ele está no sepulcro já há 4 dias, já cheira mal. E o Senhor disse: vamos lá. E o Senhor foi, mandou rolar a pedra. E o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Senhor, os médicos dizem que meu filho não passa dessa noite, mas eu sei que o Senhor é o mesmo. Se o Senhor chamar, ele volta à vida. A oração dessa mulher já ia madrugada dentro. O lugar em que ela estava orando, ao lado da cama, era uma poça só de suor, de lágrimas. E ela ainda clamando e clamando: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, que o Senhor é o mesmo. E ela ainda clamando de olhos fechados. De repente, mesmo de olhos fechados, ela percebe que um clarão invadiu aquele quarto. E ela continua clamando e sentindo aquele clarão no quarto de olhos fechados. Aí ela tem uma visão e ela vê uma mão muito linda que vai descendo sobre aquela cama e paira a meia altura sobre aquela criança. Aquela mão se move, e quando ela se move, gotículas como de orvalho, só que douradas, caem daquela mão, caindo sobre aquela criança. E ela está contemplando essa visão, quando de repente ela sente uma mãozinha magrinha, mirrada, tocar no seu rosto, como que enxugando as suas lágrimas. Ela abre os seus olhos e ela olha para o seu filhinho, onde estavam aqueles 2 olhinhos estáticos, sem se mover, sem brilho algum. Agora está 2 olhos se movendo, e aquele brilho dos olhos, aquela narina afilada começa a respirar, a puxar o ar, e aquela boca ressequida, ela começa a esboçar um sorriso, como que testificando: mamãe, Jesus me trouxe de volta à vida. Alaite o comanegues. Eu gostaria que essa mulher pudesse estar no nosso meio, que certamente ela teria muito mais detalhes do que ela passou. Mas ela já dorme no Senhor, está junto lá com o seu esposo, aguardando o dia que vai soar a trombeta e eles irão ressuscitar. Mas aquele menino, ele está aqui hoje. Eu posso dar esse testemunho, porque aquele menino sou eu.
Aquele menino sou eu. E por isso, nessa noite, estou aqui no Jardim Célia, para mais uma vez repetir com vocês: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque eu dou esse testemunho, sabe por quê? A minha mãe me contou esse testemunho dela. E se os médicos disseram que eu não passava daquela noite, pastor Lucas, eu sou o homem que vive a noite mais longa que um ser humano viveu. Sabe por quê? Porque se eu não passava daquela noite, a minha noite, agora no dia 28 de fevereiro, vai completar 75 anos que vivo para a glória de Deus, para testificar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sei pelo que você está passando, mas Ele é o mesmo. Ele não mudou. Já vi muitos milagres na minha família. Orei pela minha irmã, que tinha passado por um processo difícil. Um tumor no seio, perdeu o seio. Ela estava afastada da igreja. Quando ela volta no médico, naquele período de transição, de acompanhamento, aí ela perguntou para o médico: doutor, eu quero que o senhor seja sincero comigo. Eu estou livre desse câncer? Ele disse: não. Quanto tempo eu tenho de vida? Não minta para mim, doutor. Pode falar. Ele disse para ela: dona Léa, talvez um mês, talvez 6 meses, talvez um ano, não sei. Eu fui visitá-la e lembrei ela do meu testemunho e falei: mana, você crê que Jesus é o mesmo? Então não se afaste dele, volte para ele. Ela voltou. Isso fazem 40 anos, ela está lá na Inglaterra. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te reafirmar nesta noite: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não têm essa convicção de que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se tiver, eu quero lançar um desafio para você. Não é mudar de religião, não. É estar debaixo da potente mão desse Jesus que não muda. Me dá um lazinho aí, filho. Se tiver, enquanto eu ministro esse louvor, sai do teu lugar. Alguém que estava até pensando em parar, ou esteja passando por alguma decepção e quer reavivar esse fogo que tem que estar queimando nesse altar que é você. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter e crer no Salvador. Juntos, o Salvador,
Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Continua aí. Tem alguém que quer desfrutar desse amor? Você tem, dê um sinal, nós queremos orar por você. Tem alguém que está passando por dificuldades, que você imagina que não vai ser possível? Hoje é a noite desse fogo arder no altar que é você. Você não tem? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Testemunho é coisa linda. A gente ouviu o que Deus faz, né? E como já foi falado, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Continua operando sinais e maravilha, né? Continua ressuscitando mortos. Continua curando câncer. Continua, irmãos. Basta nós crer, né? Depositar a nossa confiança, crer, entregar nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Simples assim, né? Entregando, e o mais Ele fará. Eu quero agradecer a minha oportunidade, né? Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram mais essa noite de vitória, né, irmãos? Mais uma noite de bênção que o Senhor tem nos concedido, né? Nesse 4º dia de campanha de oração. Se bem que a nossa campanha é permanente, né? É permanente. Nós não podemos deixar de orar, né? Orando em todo o tempo, né? Mas eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a irmã Zilda, o irmão Benedito, né? O irmão Arnaldo, né? Que esteve aqui, o pastor Gilson, o pastor Léo e todos vocês, né, irmão? E já quero pedir as orações, né? Crente é pidão, né? Agradece e pede, né? Eu vivo contando bênção, porque o Senhor é bom, mas eu quero pedir oração, irmão, porque a semana que vem eu não vou estar aqui. Vou passar por uma cirurgia na quarta-feira, mas eu estou crendo que o médico dos médicos está na frente, né, irmãos? Era para ser feito no dia 7, mas a minha filha estava internada e eu tive que adiar, né? E agora já está tudo certo para quarta-feira, dia 28. Mas eu creio, né, que se vocês orarem, como a gente louvou, né? Se nós orarmos, o céu vai mover, né? Se nós orarmos, vai dar tudo certo, né? Porque aí fala, uma coisinha simples. Uma vez o médico falou para mim, quando eu fazer uma cirurgia do meu filho, atravessar a rua é perigoso? Eu falei, e aí falou, então a cirurgia é perigosa, não importa, né? Às vezes você vai tirar uma verruga, você fica lá na mesa. O meu cardiologista foi fazer o cateterismo, ficou na mesa. Eu fui, voltei, estou aqui para a glória de Deus, né? Então, irmãos, continue orando pela irmã Valdência. Eu sou carente, muito necessitada da oração de vocês. Eu creio que se vocês me ajudarem em oração, eu vou voltar e contar a bênção. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos e quero já passar para o nosso pastor. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Saia daqui nessa noite de posse da sua vitória. Amém? Pastor Léo, meu muito obrigado pela presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Gilson também, muito obrigado. Todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos. Amém? Amanhã, sexta-feira, meus irmãos, nós temos a nossa cooperação na nossa igreja sede. Amém? Então vai ter um ônibus aqui para estar levando toda a congregação. Então eu peço a cooperação de todas as irmãs do ciclo de oração, os jovens, adolescentes, os obreiros, irmãos e irmãs, para que possamos ali todos juntos estar louvando a Deus. 10 para 7, o ônibus já vai estar encostando aqui, né? 18h50, o nosso ônibus vai estar encostando aqui. Então eu peço que
todos os irmãos não faltam. A não ser que por motivo de trabalho, de enfermidade, mas por outro motivo não falte, meus irmãos. Vamos estar ali louvando e adorando a Deus. No sábado nós temos aqui o nosso culto com os adolescentes às 19 horas. Eu também peço a cooperação dos demais departamentos, dos obreiros, de toda a igreja. E nos domingos, o domingo segue-se normal. Consagração, 8 horas, 9 horas a escola bíblica dominical, os ensaios normais, e às 18h30 o nosso grande culto da família. Amém? No sábado, meus irmãos, a partir das 10 horas, nós vamos aqui o nosso trabalho comunitário. Vai ter aqui um pessoal da ótica, vai ter um oftalmologista, ele vai trazer aqui toda a aparelhagem. Então, se você precisa fazer um óculos, se você precisa fazer um exame de vista, venha, participe. Ele tem uma ótica, tem um preço super bom, né? Se você quiser também, pode convidar um vizinho, uma pessoa, um parente, para que esteja aqui fazendo essa avaliação. Amém? Esse trabalho vai ser das 10 da manhã às 16 horas. E nós teremos também aqui com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, o trabalho beneficente, o bazar beneficente. São roupas e calçados seminovos. Então, você comprando um calçado, comprando uma roupa, você vai estar ajudando o departamento dos jovens, o departamento dos adolescentes e ajudando a congregação do Célia. Amém, meus irmãos? Vamos em pé, vamos restaurando. Quero convidar aqui a nossa irmã Fátima, fez aniversário esses dias, né? Para que nós, venha aqui à frente, irmã, nós estaremos orando por você. Mais algum irmão, alguma irmã, né? Algum jovem, adolescente, fez aniversário por esses dias, vem aqui à frente que nós estaremos orando pela sua vida. Pastor, eu não sei esse livro do pastor Alex Cardoso. Posso? Minutinho só, irmãos, eu quero só dizer, nós estamos com um trabalho também para nos ajudar e ajudar alguém, né? O pastor Alex é um amigão que quando eu pastoreei no Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecê-lo lá. Depois ele se transferiu para São Paulo. Ele é um jornalista e é um escritor. Ele já escreveu mais de 15 livros. E, ultimamente, ele escreveu esse livro, Depressão no Altar, mas serve para qualquer um de nós. Porque a depressão é algo que tem atingido muitas pessoas, inclusive entre nós. Então, não é somente ajuda espiritual, mas muitas vezes precisa também de ajuda de profissional. Então, ele, com sabedoria, com graça de Deus, ele escreveu esse livro, Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. Mas serve também para qualquer líder, para qualquer irmão, para qualquer irmã. Então, a gente está com esse material, o pastor Gilson tem trazido esses materiais com o pastor lá. Nós tivemos numa reunião segunda-feira no Brás, e ele pediu para a gente estar trazendo. Então, se alguém puder nos ajudar, nós estamos, o pastor Gilson vai estar ali no final do culto à disposição. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos restaurando, meus irmãos, nessa noite, pela nossa irmã Fátima, que está aniversariando, né? E pedindo que Deus nos abençoe. Moliseu, vem aqui à frente. Moliseu, quero pedir para que ele esteja orando, pedindo a Deus que nos leve em paz, em segurança, e apresentando a nossa irmã Fátima para que Deus continue abençoando e prosperando a vida dela. Amém? Só os irmãos com o pastor Jesus. Amém. Vamos estar orando para a nossa irmã que está aniversariou, né? Que Deus abençoe a mãe com muitos anos de vida e muita saúde para a honra e glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresentamos a tua serva nas tuas mãos. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, cubra ela com tuas bênçãos, meu Pai. Cubra ela com tua graça, meu Deus, abençoando e dando vitória, dando saúde, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, e profetizamos a bênção sobre a vida dela. Te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por estar aqui diante do teu altar, meu Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Abençoa cada irmão, cada irmã, que todos venham ter uma noite de bênção. Leva os irmãos em paz, livra de todo perigo, protege com os teus anjos da guarda. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, de hoje para todo sempre. Amém. Curva a sua cabeça e estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam. Amém. Está terminado em nome de Jesus, meus irmãos. Vão em paz.